certo ou errado, tem... Então, eu acho que quando a gente entra nisso, a gente entra um pouco na parte de composição. E, assim, existem diversas regras que a gente pode falar de composição, que existem, que a galera chama de espiral dourada, tem regra dos terços e tal. Só que o jeito que eu aprendi composição e que eu gosto de lidar com composição é sempre pensando no seguinte: que a composição a gente tem que sempre pensar na ênfase que a gente quer dar, e essa ênfase a gente vai sempre dar pensando, a gente vai criar uma ênfase sempre através de contraste. Então a gente vai criar uma espécie de contraste para dar ênfase na nossa ideia principal, porque é o que a gente quer passar. Normalmente o que começa a fugir daqui, começa a se afastar daqui. Então, por exemplo, no seu caso, qual que é a ideia principal? A primeira palavra que você usou é urso, cruzando o olhar com os outros personagens. Então, a ideia principal para mim é o urso, e de alguma maneira vai indicar que ele está dando essa olhada nos outros personagens, né? Então eles vão estar fazendo esse cruzamento do olhar. Então a gente tem aqui um ponto focal que a gente vai que eu chamo, né, de ponto focal primário, e aqui um ponto focal mais secundário. O que começa a fugir desses elementos aqui, eles começam a ser áreas em que a gente não vai dar tanto interesse, tá? E pra gente dar ênfase, pra gente dar contraste, existem inúmeras formas da gente trabalhar. A gente pode trabalhar com tamanhos, a gente pode trabalhar com shapes, a gente pode trabalhar com valor tonal, a gente pode trabalhar com várias teorias de design. Por exemplo, com cor também. Cores muito saturadas na parte de ênfase, cores pouco saturadas na parte de que não tem, que você não quer dar tanta ênfase assim. Então, por exemplo, vamos supor aqui um exemplo assim muito básico. Eu tenho a minha cena. Aí nessa cena eu desenho aqui um monte de bolas. Eu coloquei os meus elementos aqui. Agora na minha cena 2, o que eu tenho? Eu já tenho uma cena um pouco mais diferenciada, onde eu consigo de certa maneira ver que tem uma distribuição diferenciada de elementos. Inclusive aqui eu tenho um elemento que ele um pouco se destaca em relação aos outros, que é o maior de todos. Eu consigo dar uma diferenciada a mais ainda se eu de alguma maneira destaco ele, tá? Então existem diversas maneiras da gente estar criando um contraste aqui. Quando eu olho para a sua cena aqui, por exemplo, o que eu percebo? Eu percebo que a gente tem uns elementos que eles estão assim de tamanhos semelhantes, tá? Que aqui eu chamo isso aqui que você fez de pré-thumbnail. A thumbnail é muito importante para a gente entender a ideia, mas isso aqui é legal quando a gente quer jogar uma informação no papel. Então, tipo assim, você pode fazer exatamente isso que você fez, tá? Colocar o urso aqui, colocar o personagem aqui, o outro aqui. Só que a partir daqui a gente pode desenvolver um pouco mais essa ideia. Então, de repente esse meu urso ele pode ter um tamanho
Gente, se eu cair do nada aqui... É porque tá chovendo muito aqui, eu moro numa cidade pequena, que é excelente, mas ela é ruim nessa questão de chover, falta luz. Bizarro. Cara, tu é carioca? Sou carioca. Ah, sotaque entregou. Então, por exemplo, aqui eu já criei um elemento que ele é um pouco maior que os outros. Ele já se destaca. O que eu posso fazer mais? Eu posso colocar ele com alguns elementos aqui que vão destacar mais ele. Eu posso encher um pouco mais de elementos aqui. Posso fazer esse olhar realmente virado para lá, esse personagem realmente olhando para eles. Eu posso fazer esses personagens aqui olhando de volta pro urso. Eu posso dar uma ênfase nessa cena aqui usando um contraste diferenciado também. Então, por exemplo, deixa eu puxar uma imagem aqui. Rapidão, tô tentando procurar aqui Tranquilo. Deixa eu te perguntar, você já ilustrou para livro alguma vez? Não? Já trabalhou nessa área? Livro infantil, não. Eu já ilustrei pra carta um jogo infantil, mas é jogo de carta. Que é uma leitura, assim, um pouco diferenciada, né? Entendo. Eu até tem um livro aqui na minha prateleira aqui que eu ilustrei ele em final de 2020. E assim, a minha sorte de ter ilustrado ele foi que a ênfase, né, como você falou, a ênfase aí das cenas estava toda no local, né, nos pontos que era vários locais do mundo. Então eu peguei baseado ali em algumas fotos turísticas, de pontos turísticos ali, e aí eu meio que ilustrei em cima, né? E inseri o personagem ali no contexto ali, foi mais fácil, mais tranquilo. Mas se fosse pra poder criar assim, eu já, igual essa que eu tô fazendo aqui agora, nossa, teria muita dificuldade. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem que ela é final de um jogo. E o que acontece? Aqui ela tá super renderizada. Mas quando eu chego aqui, que é a fase de thumbnail, a imagem ela já tá mais ou menos resolvida. Eu já tenho aqui uma análise de como que a imagem vai funcionar no final, mesmo com poucos valores. Porque aqui qual que é a ideia? Aqui a ideia é mostrar esses personagens de maneira destacada. Alguns vão ter mais interesse que os outros, mas eles têm que ter uma leitura fácil. Como que ele fez isso? Ele conseguiu separar o valores brancos contrastados com os valores dos outros personagens que têm um valor um pouco mais escuro. Esse que está bem na frente tem um valor bem mais escuro que os que estão atrás, para eles conseguirem ter essa divisão. Então, às vezes a gente consegue utilizar não só os tamanhos, mas também a questão dos valores. Tem outra imagem que eu quero te mostrar aqui rapidinho. Eu vou sempre puxar um pouco para a área de jogos, que é mais ou menos a área que eu costumo tá estudando sempre. Então, por exemplo, aqui nessa cena existe uma história sendo contada, né? Esse personagem aqui, ele entrou por essa porta, né?
ele arrebentou a porta, porque você vê que ela está toda destruída. Você vê que tem as garras aqui, isso está contando parte da história, então tem elementos contando parte dessa história. Tem um personagemzinho aqui deitado, que ele tá aqui no chão arrebentado, porque ele já bateu nesse personagem, arranhou esse personagem. Tem mais garras aqui, tem o chão um pouco rasgado, né? Só que o que tá em super destaque aqui nessa imagem? O que tá em super destaque aqui é o personagem, que é a ideia central, que é a parte... É o que chama de... a teoria do Big, Medium, Small. Ele é o Big, né? Ele é a maior parte aqui da imagem. E se a gente transforma isso também em valor, você vê que ele é a área mais contrastada de todas. Você vê que aqui no fundo a gente tem uma área mais clara, mesmo nesses elementos aqui, que eles são elementos que acontecem na imagem, que eles são elementos pequenos. Por mais que isso aqui seja um furo na parede, e que é um buraco, não é tão preto se você reparar quanto algumas áreas de preto aqui nesse personagem. Então o contraste aqui é muito maior. Você vê que esse personagem aqui, ele tem uma variação de valor muito pequena. E aqui a gente tem uma variação de valor muito maior. Então o que mostra essa imagem aqui? Ela mostra a ênfase no que a gente quis. Eu não sei escrever ênfase, gente. ênfase. Jesus. Analfabeto. Falar e escrever é complicado. Então, o que a gente mostrou aqui? A gente mostrou exatamente a ênfase através de alguns princípios de design. Ele usou cores muito saturadas nessa área, ele usou contrastes muito altos. Aqui atrás, ele usou contrastes muito baixos, cores menos saturadas, mas ainda assim, ele usou elementos que ajudam a contar a história. Quais são os elementos? Ele usou elementos como as paredes destruídas. Você vê aqui, ó, o lustre, ele tá balançando. Esse personagem passou aqui na loucura. Você vê que tem um boneco aqui caído no chão. Então, que elementos a mais você pode mostrar aqui também? Nessa área aqui, que é a área principal, talvez, do urso, o que você pode mostrar mais aqui? Ele não tá pescando? Que itens aqui que a gente pode botar de pescaria, né? De repente um baldinho com peixe que ele já pescou, sei lá, uma cesta de... sei lá o que a pessoa leva pra pescar. Uma roupa, uma roupa característica de quem tá pescando, às vezes é uma coisa que você pode colocar. O que mostra a história desses personagens? Que personagens são esses que você está desenvolvendo aqui, sabe? O que eles fazem? Eles são o que você tinha falado? Eles são soldados, na verdade, do Reino Sul, que tá nessa cidade dele aí, fazendo uma ronda, né? Então, por isso que ele achou estranho, que é soldado de outra nação que tá rondando aí. Então são militares aí. Aí como é que você vai desenvolver isso? Né? Você pode trazer eles vestidos realmente como esse tipo de personagem, sabe? Agora, tecnicamente, a perspectiva sua, eu acho que ela funciona. Ela tá funcionando, a gente tá vendo uma cena de cima, mais ou menos de cima para baixo, um pouco mais ou menos a linha do horizonte por aqui. Dá pra ver isso bem. Uma coisa que é legal, que traz profundidade, que a gente pode utilizar é a repetição, né? Então, que é uma coisa que você mais ou menos fez aqui, mas quando a gente coloca, por exemplo, se você coloca essa árvore aqui, beleza? Aí eu fiz essa árvore aqui desse tamanho. Aí aqui eu fiz uma segunda árvore. Na hora que eu faço algumas aqui atrás, já dá uma profundidade muito grande. Então, essa repetição de elementos dá muita profundidade. Então, por exemplo, você colocou esse matinho aqui, você pode colocar um outro um pouco maior aqui.
Já dá essa sensação de profundidade. Você tem umas pedrinhas aqui. Lá você já tem umas outras aqui. Isso já dá uma sensação de profundidade muito grande, tá? O que mais? Então, eu acho que esse tipo de repetição é legal. Isso aqui... esses matinhos, eles podem funcionar. Você pode fazer isso para mostrar a profundidade. Então, você tem aqui uns matinhos no foreground, que é eles grandes. Você pode ter uns menorzinhos aqui, eles diminuindo lá, que você vai mostrando essa profundidade também. Uma parte de composição que é sempre legal é a gente utilizar elementos quando a gente quer correlacionar. Então, o olhar, se a gente está correlacionando, só o fato deles se olharem já é bem bacana, mas quando a gente situa alguns elementos também apontando para o ponto focal, então, por exemplo, você vai desenhar os matinhos aqui. Você vai desenhar eles mais ou menos apontando para a área de mais foco. Isso aqui é bem certeiro. Então, por exemplo, você vai desenhar umas nuvens. Suas nuvens, ela de certa maneira, eu sempre coloco umas nuvens que elas apontam para o meu personagem, que ele é mais principal. Fazendo tipo um frame. Saquei, que massa. Interessante isso aí. O seu caminho de uma certa maneira, ele vem embora aqui, mas ele pode chegar meio que no personagem principal. E de alguma maneira ele ir se afastando. Depois, não sei. Isso é uma ideia. Aqui ele estaria dentro do caminho, acho que não ficaria legal, não. Aqui tá bacana. Então é uma sensação de fluidez. Eu acho que a gente pode talvez não ter elementos muito repetitivos. Eu evito muito em composição paralelismos. Tá? O que é paralelismo? É a gente repetir o elemento exatamente igual, na mesma posição. Então, por exemplo, essas lancinhas aqui, pô, um tá carregando uma lança. Por mais que você queira deixar numa posição parecida, deixa eu botar aqui outra cor. Você coloca um pra cá, o outro tá carregando a lança meio que mais pra cá, assim, não sei. Ou um pouco mais virado. Tentar evitar esse tipo de coisa. Dinamicidade a gente também evita muito paralelismo. Então, por exemplo, bracinho. Se você vai desenhar um bracinho do personagem, a gente evita isso. A gente tenta fazer ângulos que eles são sempre curvos e não muito lineares, não muito retos. Deixa eu te mostrar aqui. Uma parada muito legal aqui. Tem uma imagem aqui que eu gosto muito, muito. Ciclope. O quanto você acha que é acidental essa perna fazer exatamente esse movimento aqui e continuar aqui assim? O quanto você acha que é acidental esse braço fazer isso? Isso, fazer isso aqui. Tudo puxando pro centro do personagem, pro ponto focal do personagem, que é ele putaço dando poder pra cima. Tudo apontando pra cima, até a parte da roupa apontando. Então isso ajuda muito no gestual. Você vê que por mais que algumas partes da anatomia elas não fossem encaixar perfeitamente,
ele dá uma forçada de barra e mete um joelho aqui, puxando lá pra cima. As dobras das roupas, ele puxa lá pra cima. A jaqueta ele puxa lá pra cima. Você não vê o braço dele aqui e aqui. O braço dele aqui e aqui. É sempre nessa pegada mais curvilínea, mais em diagonal, mais puxando para o centro de foco da imagem. Você vê que até o cenário tá puxando para ele. Você acha que é um acidente? Tudo isso aqui, todos esses objetos puxando pro personagem que é o principal? Isso aqui foi tudo muito, muito pensado, né? Então, eu acho assim, tem regras de composição, tem regra dos textos, regra não sei o que, espiral dourada, não sei o que lá, mas pra mim o essencial mesmo é você imaginar a ênfase através do contraste, tá? Então, assim, pensa na sua ideia e tenta trazer de alguma maneira uma forma de contraste para essa ideia. Seja com tamanho, seja com shape, seja com cor. Eu vou tentar achar um estudo que eu tenho aqui, que eu fiz, que é uma parada bem legal, que talvez seja uma coisa que você possa fazer também. Tentar replicar, mas no estilo que você curte. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui. Aqui, ó. No caso, esse é uma arte sua, né? No caso. Não, isso aqui é uma arte de um jogo chamado Legend of Runeterra. Ah, tá. Aí eu peguei essa arte aqui e eu fui desconstruindo ela em algumas etapas, né? Eu fiz uma simplificação dela em 3 valores, fiz uma simplificação em 7 valores. Tentei olhar qual era o ponto focal e identificar como chamava a atenção, né? Você vê que aqui no ponto focal, que é qual é o ponto focal aqui? É o boneco vendendo as poções dele, chamando a atenção. Você vê que a gente os próprios objetos, eles estão apontando pro personagem principal. Olha a nuvenzinha aqui apontando para ele. Olha o personagemzinho aqui atrás, olhando para ele. Então, assim, uma parte hipersaturada da imagem está no ponto focal. Você vê que aqui tem saturação, mas não tem tanta. Aqui não tem um contraste tão grande de valores, porque é uma coisa que está mais atrás. Então, relação de elementos, ver qual que é o tipo, ver qual é o elemento maior da imagem. Eu vou deixar esse estudo aqui para você depois. Aqui a relação de como posicionar, relação das linhas de ação do personagem. Então, assim, isso é uma coisa que a gente consegue fazer uma análise, que eu acho bem bacana da gente estar fazendo, e principalmente no estilo de arte que você quer, entendeu? Que no seu caso é a ilustração mais infantil. Então, se eu fosse te dar uma sugestão de exercício essa semana, seria uma desconstrução de alguma cena e tentar construir a sua, sabe? Ficou alguma dúvida pra essa parte? Cara, não, ficou bem esclarecido mesmo. Mas isso aqui também, rapidão, isso aqui também é muita prática, cara, com certeza. É você fazer muitos. Composição é uma parada que, eu tenho struggle ainda hoje. Eu tenho muita dificuldade ainda em composição.
Mas vai melhorando. A notícia boa é que ela vai melhorando quanto mais você vai fazendo. Então, assim, você tem que fazer dezenas e dezenas e dezenas de thumbnails, dezenas e dezenas de imagens. E vai melhorar, com certeza. E aí você vai mostrando, a gente vai ajustando. Com certeza. Eu acho que é um próximo passo. Se você quiser, além desse estudo aqui, se você fizer algum estudo desse de imagem que você curte, no estilo que você curte, você pode voltar na sua e tentar ajustar ela. Outra ideia que você pode fazer na sua: muda o ângulo de visão. Você está vendo essa imagem o quê? Mais ou menos na linha do horizonte aqui, mais ou menos nessa posição. Tenta trocar o ângulo, tenta ver mais de baixo, tenta virar um pouco a câmera, tenta aproximar a câmera mais do urso, entendeu? Isso é um exercício muito bom de composição. Tentar usar exatamente a mesma imagem, o mesmo posicionamento dos elementos, só que você tenta mudar a câmera. Imagina que você é o cameraman e você veio e trocou o ângulo, tá? Às vezes só de fazer isso a composição ela já se ajusta automaticamente. Show de bola. Show de bola. Não, eu vou tentar. Inclusive eu vou tentar mesclar para poder não acumular. Porque a mentoria, o início da mentoria coincidiu com o fim das minhas férias, né? Então, aí eu acabei não conseguindo ainda conciliar, que eu voltei a trabalhar essa semana. Não, é normal, cara. Normal. Não consegui conciliar ainda, mas eu vou fazer uma forma de misturar o estudo da semana anterior, a sugestão de estudo da semana anterior com essa, né, que meio que casa, né? Essa ideia da composição aqui. E realmente foi bem antes da última mentoria mesmo, eu já estava meio frustrado, sabe, com essa criação de cenário, né? O pessoal chama de me fugiu o nome aqui agora. Interpretação visual. Esqueci, leitura visual. Então, isso estava me inculcando muito aqui. Eu, como estudei um pouco de fotografia, realmente, se você, não sei se você conseguiu reparar nessas imagens aí, eu meio que me enjaulei dentro da regra dos textos, proporção áurea e tal. Sim, tô ligado. Você percebeu, né? Estou ligado. Por isso que eu te falei, tenta cortar isso, sabe? Tenta cortar as regrinhas. Eu acho que a única regra que você tem que ter é ênfase através de contraste. Como é que você vai dar ênfase? Tanto faz, tem várias maneiras. Você tem que dar uma maneira, você tem que criar uma maneira de mostrar o seu ponto focal. E em onde você vai dar ênfase é exatamente na primeira palavra que vem na sua cabeça quando você quer descrever a cena. A primeira coisa que você falou pra mim foi urso pescando. Então, cara, a sua ênfase é no urso pescando. Aí a segunda coisa que você falou: cruzou o olhar com os soldados. O seu ponto focal mais secundário são os soldados e olhando para o urso. E aí você vai tentar fazer essa ponte entre eles. Beleza? Saquei. Só uma outra dúvida, assim. Manda aí. Eu vejo que, não sei, me corrija se eu estiver enganado, mas essa ideia da ilustração infantil, a ilustração que eu acho como um todo, o que eu vejo nessas splash arts e até card games, né, que eu jogo um pouquinho também de Magic the Gathering, eu curto, eu vejo ali as artes e tal, elas contam, né, uma história sem precisar de texto ali, cada ilustração, né? Então, até, tipo assim, falando de mercado, né? Até quando o trazer deixa eu ver como é que eu vou reformular essa pergunta de uma forma que não fique confusa, né? Minha cabeça tá fazendo sentido, peraí. Não, assim, misturar essa ideia de estudar um pouco com splash arts, por exemplo, e tentar aplicar isso na ilustração mais infantil, sem deixar, tipo, pesado. Por exemplo, aquela arte que você me mostrou ali do lobo que entrou, tal, agredindo. Isso, essa daí. Ele entrou bem selvagem aí, tipo, ela tem todos os conceitos aí da ilustração. Como estudar
estudar com esses elementos sem perder a essência ali da ilustração infantil se tratando de mercado, porque eu penso Uhum. que, pelo menos para mim, eu tenho essa dificuldade. Igual, Uhum. eu comecei a ver aqui algumas paradas das próprias cartas aqui, e eu já meio que perdi um pouco o foco ali do infantil. Falei, não, peraí. Uhum. Eu tava fazendo umas paradas mais pontiagudas, é, Uhum. umas cores mais saturadas e tal. Eu vi que tem alguns elementos falando